Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da, do canal Ariel Almeida Vlog. Aqui quem vos fala é o apresentador Ian Vitor, seu apresentador de vídeos semanais da Escola Sabatina. Aqui está disponível mensagens especiais, né, pregações, músicas e vídeos das lições anteriores. Nós já estamos na reta final do primeiro trimestre, né, que tem um tema geral, fidelidade, né? E durante essa semana nós vamos estudar a história de Ananias e Safira, a lição 11 do primeiro trimestre. E estamos no resumo nas entrelinhas. Então, vou compartilhar aqui a tela para vocês um texto que foi publicado pelo pastor Michalson Borges. Uma história muito interessante dessa semana de Ananias e Safira. Uma história bastante conhecida, né? E está em Atos capítulo 5, versículos 1 a 11. Vamos ler aqui. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, não é? Seria sua? E depois vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando-o para fora o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando, os moços viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Então, a lição dessa semana vai falar a respeito de Ananias e Safira. E eu acabei de ler para vocês o texto-chave que se encontra em Atos capítulo 5, versículos 1 ao 11. Então, com essa leitura, nós vamos entender o texto que o pastor Michalson Borges publicou. Vou ler aqui para vocês. Há pessoas que, quando leem a Bíblia perdão, distraidamente, pensam que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. Isso você já conhece, que o pensamento de alguns cristãos que pensam assim: o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Para esses leitores superficiais, Yahweh era severo e punitivo, enquanto Jesus foi bondoso, acolhedor e perdoador. Vamos considerar alguns fatos, e aqui estão 4 fatos importantes. Primeiro, sim, Deus não tratou o pecado como brincadeira. Haja visto o que aconteceu com os antediluvianos, com os rebeldes construtores da Torre de Babel, e com os pervertidos habitantes de Sodoma e Gomorra, para citar alguns exemplos de intervenção divina e direta.
Ou seja, no primeiro já diz, né? Deus não tratou o pecado como brincadeira, como que aconteceu com os antediluvianos, a Torre de Babel e Sodoma e Gomorra, né? Os pecados sexuais que ocorriam em Sodoma e Gomorra. Segundo, por outro lado, temos claras manifestações da graça perdoadora de Deus no Antigo Testamento. E aqui traz o que aconteceu em Nínive e em Jericó. Os ninivitas se converteram com a pregação do profeta Jonas, e a destruição condicional anunciada não aconteceu. No caso de Jericó, uma prostituta e a família dela foram poupadas do juízo contra a cidade, e ela ainda por cima entrou para a linhagem que levou ao Messias. Grandes exemplos da graça perdoadora, entre outros. Se vocês escutarem um som de fundo, só ignora, por causa que os meus vizinhos aí estão com o som ligado. Então, se perceber algum ruído por aí, isso é o som dos meus vizinhos tocando, sendo DJs aí na área, tá? Continuando. E quanto ao Novo Testamento, ouça só esse terceiro fato. Praticamente nem é preciso citar exemplos da graça de Deus em ação, pois são muitos. Mas há também retratos de um Criador que não passa a mão na cabeça do pecado nem do pecador empedernido. Jesus pegou crianças no colo e perdoou a mulher adúltera. Mas, por outro lado, foi visto brandindo um chicote enquanto expulsava vendedores corruptos da área do templo. Último fato. O caso triste de Ananias e Safira é emblemático e evidencia o fato de que com Deus realmente não se brinca. Eles foram gananciosos e mentiram ao Espírito Santo. O juízo foi imediato, serviu de exemplo para a igreja nascente de que as coisas do Senhor devem ser levadas a sério. Deus é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Ele perdoa o pior dos pecadores arrependidos, mas não pode tolerar por muito tempo a hipocrisia dos que brincam de religião e tentam esconder ou justificar o pecado que finalmente levará multidões para o lago de fogo. A última e triste intervenção de Deus, do Deus que fez e faz tudo para salvar. Esse foi o texto do pastor, jornalista, editor da revista Vida e Saúde e editor associado da CPB, Michelson Borges. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E aqui está a Tinha, a mãe. Tome, filho. São duas moedas, uma para você e outra para dar de oferta na igreja de Deus. E acontece, caiu. Mãe, a moeda de Deus caiu no bueiro. Olha só que significativa essa tirinha. Muito obrigado pela sua sintonia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comente, compartilhe para os seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o seu sininho. E aqui é uma parceria entre o Ian Vitor, né, no caso sou eu, e o Ariel Almeida, administrador do canal Ariel Almeida Vlog. Um abraço e que Deus nos abençoe ricamente e nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau.